como esse currículo tem que ser num momento como esse. Eu preciso ter um bom e atualizado material. O que a gente chama de material? É um bom currículo. Era isso que eu ia perguntar. Como esse currículo tem que ser num momento como esse? Porque né? o que acontece? Às vezes as pessoas estavam trabalhando, ela tem um currículo bem antigo e ela manda aquela coisa que já está um pouco defasada. Isso daí não é interessante. A gente tem que entender o seguinte: o currículo, ele é como se fosse o trailer de um filme. Eu assisto o trailer e me dá vontade de assistir o filme completo. Ou não. Eu acho o trailer péssimo e eu não quero nem conversa com esse filme, né? O currículo é a mesma coisa. O entrevistador, o headhunter, o recruiter chega lá e vê o currículo. Vai dar vontade de chamar aquela pessoa para entrevista. Ou não. Então, assim, o currículo ele tem que ser muito bem feito. Tu queres que eu fale um pouquinho aqui do currículo? Sim, eu acho que seria interessante. Pronto, perfeito. O currículo ideal, gente, é que ele tenha até 2 páginas. Paula, e 3, se você for um diretor de uma fábrica, se você tiver muitos anos de experiência. Muitos anos de experiência, vai para 3. Mas senão, você vai parar em 2. Não precisa ter foto, a não ser que esteja pedido no anúncio, mas é muito difícil, né, que isso aconteça. Mas não precisa de foto, não precisa colocar documentos pessoais, como RG, CPF, carteira de trabalho. Isso daí vão pedir para você, depois que você participar da entrevista, se você for escolhido, aí vão pedir a documentação admissional. Mas é muito importante que você coloque ali a tua carreira, as experiências que você teve ao longo da sua vida. Se possível, em ordem cronológica. O que é isso? Do atual, do mais recente, para o primeiro que eu tive. Então, eu coloco ali qual é a empresa, qual era o meu cargo e um breve resumo das atividades, das responsabilidades que eu tinha ali. E o período que eu trabalhei é importante também. Paula, deixa eu te fazer uma pergunta que sempre me fazem, né? Eu já sou gerente hoje, eu já sou coordenador, mas eu comecei a minha carreira como motoboy. Eu tenho que colocar todas essas minhas experiências. Aí você não precisa colocar as primeiras, porque elas estão muito distantes do teu objetivo atual. Você vai focar nas mais próximas do teu objetivo atual. Então, vamos lá. Se é um gerente, tuas últimas experiências foram como gerente, você vai colocar ali, vai colocar de coordenação, de analista. Já está suficiente, talvez até de estagiário. Mas na experiência de estagiário, eu não vou mais precisar colocar o que eu fazia como estagiário. Eu só vou citar que naquela empresa, naquele período, eu fui estagiário, que eu comecei dessa forma. É importante colocar os cursos que têm a ver com o seu objetivo. Se há muito tempo atrás eu fiz um curso de datilografia, eu não vou colocar no meu currículo, né? Porque a gente não utiliza mais isso. Então, a gente vai colocar cursos que tenham a ver, que sejam bem atuais, inclusive, na sua área. E se você está desempregado, tem, inclusive, que se atualizar em cursos. A gente tem muito curso gratuito hoje na internet, que você pode se atualizar, vai até passar, encher bem o seu tempo também. Mas, voltando aqui para o currículo, é importante você colocar se você fala algum idioma e o grau de fluência. Então, vamos lá. Inglês fluente, inglês intermediário, inglês avançado. Se você colocar inglês básico, a gente entende que não fala, então nem precisa colocar. Paula, mas eu não terminei o meu curso de inglês, só que eu falo, não tem problema. Numa entrevista de emprego, eles não querem saber aonde você fez, se você tem o certificado, a não ser que seja para dar aula de inglês, aí é diferente, né? Mas, no geral, eles querem saber se você fala. E eles vão, provavelmente, se a vaga pedir que fale inglês, por exemplo, eles já vão conversar com você em inglês na entrevista. Pronto, não interessa onde fez e nem o certificado. Mas é importante ter essa informação lá também. E colocar no começo sempre um breve resumo da carreira, com alguns resultados que você trouxe. Lembra que eu falei que é o trailer de um filme? Então, ele tem que chamar a atenção. Então, por exemplo, lá no começo, profissional com mais de 10 anos de experiência na área de gestão de projetos, em empresas como X, Y, Z, coloca ali as empresas mais renomadas que tem no teu currículo. Aí depois você pode colocar responsável pelas áreas tais da empresa, trazendo save de não sei quantos mil ou milhões de reais, de dólares, com alguns projetos tais. Enfim, colocar ali alguns resultados que vão chamar a atenção, falar para o recrutador assim, nossa, essa pessoa fez tudo isso, eu preciso dele aqui na minha empresa.
né? Então, você precisa ter um bom material e tá com esse material em mãos. O que que é isso? Eu tenho ele no meu celular, eu tenho ele no meu computador. O meu marido tem também no celular dele, porque se me pedirem ou tiver sem bateria, ele tem. E quando pedirem de você, tem que ser rápido. Que aí já é o segundo ponto. A gente falou de ter o currículo, nós já falamos de fazer as buscas, de ter o currículo para enviar. Só que aí a gente também precisa... O profissional, ele precisa ser rápido. Às vezes, gente, uma vaga, ela é anunciada. E aí, se você perde muito tempo para enviar o currículo, fechou a vaga, rapidinho. E tem muitos recrutadores que eles não vão ver todos os currículos que foram enviados. Quando chega num determinado momento que ele já vê que ele já tem uma quantia suficiente, ele já para por ali, ele não vai chegar até o final. Por isso que você tem que ser rápido. Viu uma vaga? Já envia. Alguém pediu seu currículo? Já estou mandando na hora. Até porque isso já está mostrando algumas competências comportamentais, que a gente chama de soft skills, né? Algumas competências comportamentais suas, de ser proativo, de ser agilizado, de organizado, de ter as coisas ali de bate-pronto. Eu já estou mostrando que eu sou uma pessoa que me pediu uma coisa rápida, eu faço. E isso é algo que o mercado quer e gosta bastante, né? Então, isso daqui é muito importante. Mandei meu currículo, coloquei meu telefone ali no meu currículo. Aí me ligam e eu não atendo? Não pode acontecer. Eu tenho que saber que eu tenho que estar com meu celular carregado o tempo todo. Se você é daquela turma que vive o celular no silencioso, né? Então vai ter que colocar para tocar. Da minha turma, eu sou dessas também. Ou fica perto onde está vibrando, ou coloca para tocar, porque não pode perder uma ligação. Tem que estar acordado cedo, gente. Salomão falou ainda agora, o seu trabalho é procurar emprego. Aí imagina de segunda-feira, 8 horas da manhã, ligam para você, porque receberam o teu currículo. Aí você, alô? Falar, meu Deus, eu não vou contratar essa pessoa. 8 horas da manhã, ela tá acordando agora? Tá ouvindo pela voz que tá acordando, ainda tá rouco, né? Então, a gente tem que tomar algumas atitudes para que a gente consiga ser percebido no momento da busca pelo emprego, no momento do processo seletivo, como o diferencial. Porque tem outra pessoa que podem ligar e 8 horas da manhã já vai atender esperto, né? Então, a gente tem que estar ligado nesses pontos aí também. Nessa questão do currículo ainda, por exemplo, a pessoa fez ali, ela ficou 3 meses no lugar. Eu fiquei 3 meses em tal lugar, 3 meses em tal lugar. Esses 3, é importante colocar isso no currículo? Ou é melhor a pessoa até tirar? Porque imagina, fiquei 3 meses. Não sei, a pessoa que está contratando só vê 3 meses, já começa a desconfiar. Por que essa pessoa só fica 3 meses no trabalho? Mas assim, seria correto ela colocar ali ou seria omitir isso, né? Até que ponto isso é bom ou ruim? Porque também se ela omite isso, omite experiências que ela teve em determinados setores. Também talvez ela ficou 3 meses naquele lugar, mas não foi porque ela foi uma pessoa ruim que ela saiu. Pode ter sido porque ela estava fazendo uma experiência ali, a empresa não estava... Viu que não dava para contratar naquele momento. O que vocês indicam nesses casos, assim? Olha, ela ter tido essa experiência de 3 meses em uma empresa e não foi culpa dela, uma situação da empresa ou foi algo temporário, bacana, você vai ter lá uma empresa. Agora, quando isso se repete, quando você tem 3 empresas na sequência, isso se torna um grande problema. Isso é o que a gente chama no nosso mundo aqui corporativo de perfil jumper. Aquele perfil que pula de galho em galho. Então, a primeira dica aqui que eu dou pra você é ter muito cuidado em sair de uma empresa por qualquer coisa. Porque isso pode se tornar um problema lá na frente pra você. Então, tem que pensar muito bem na hora de trocar de uma empresa. Então, avalia. Será que tem um tempo bom aqui? Será que eu de fato adquiri a devida experiência? Isso vai queimar o currículo da pessoa. Então, mas vamos lá. Respondendo aqui. Coloco ou não coloco? Se foi algo ali, de repente... informal, né? Se foi PJ, algo do tipo, aí você pode avaliar e não colocar, né? Agora, quando é CLT, mesmo que você não coloque, um bom recrutador, ele vai observar ali a sua carteira, né? Seja física, seja digital, carteira de trabalho.
né? Então, assim, aí você avalia, né? Se você vai colocar ou não. Se for CLT, provavelmente você vai ter que realmente colocar, ou vai precisar citar na hora da entrevista. Eu não coloquei porque foram 3 meses, aí você explica ali os motivos, né? Mas é algo que o profissional ele precisa avaliar, e tem muita gente fazendo isso. Então, construa uma carreira mais sólida, construa uma carreira mais estável. É claro que hoje em dia ninguém fica falando de uma pessoa permanecer por 10 anos numa empresa, né? Há 8 anos, 6 anos numa empresa. Isso se torna hoje em dia é mais escasso você ver isso, né? Principalmente com a nova geração. Porém, ter atuações com menos de 1 ano repetidamente ali 3 vezes no currículo na sequência, isso realmente se torna um problema. E se foi CLT, e se você não teve algo a mais do que aquilo, você vai ter que colocar. Porém, a sua avaliação não vai ser boa no processo. Sim, inclusive... São decisões da vida, são decisões que você está tomando e construindo para sua vida. E tem que ser pensada antes. E se não pensou antes, vão ter consequências, infelizmente. Inclusive, às vezes, apenas pela avaliação curricular, antes de chamar a pessoa para a entrevista. Se o recrutador já vê um curto período de tempo em várias empresas, isso já pode levar a nem haver uma ligação para aquela pessoa vir participar efetivamente do processo seletivo, participando da entrevista. Se conseguir chegar na entrevista, ótimo. Já tem que ir explicando o que aconteceu antes que te perguntem, porque com certeza o recrutador já está com a pulga atrás da orelha. E até fazendo um parênteses do que o Salomão falou sobre estar na carteira de trabalho, gente, é muito normal hoje em dia em processo seletivo. Antes de saber se você vai ser o escolhido da vaga ou não, durante o processo seletivo mesmo, o recrutador pedir a sua carteira de trabalho para checar, para validar, na verdade, se o que está no currículo está de acordo com a carteira, para validar se está faltando alguma experiência, talvez que a gente não conversou na entrevista, porque o intuito do recrutador é conhecer o profissional, ele tem que conhecer, ele tem que saber tudo. Isso é uma validação, porque que eu até fiz questão de falar depois que o Salomão tocou na questão de carteira profissional, porque às vezes tem alguns profissionais que falam assim, nossa, que estranho, estão pedindo para ver. Não, gente, isso é normal no processo seletivo, são ossos do ofício. É normal, se pedirem para você, não é normal ficar com a sua carteira, isso daí não existe. Mas para ver, e agora com a carteira digital, você só envia pelo WhatsApp mesmo, facilita muito, é super normal, é etapa de processo seletivo.